Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aulinha sobre a nossa unidade de rota Energia para Kit Quero. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre soluções criativas para a produção de energia. Lembrando que nós já conversamos nas outras aulas sobre fontes de energias renováveis e não renováveis, sobre biocombustíveis, e na aula de hoje, especificamente hoje, nós vamos abordar quais principais alternativas que nós temos para gerar energia. Então vem comigo e fica até o final. Vamos lá! Produção de energia. Em muitas partes do mundo desenvolvido, basta acionar um interruptor para ligar uma lâmpada, uma máquina de lavar roupa, uma televisão ou um computador. Mas não é em todo lugar que isso acontece. Exatamente, pessoal. Eu tenho certeza que aí na sua residência, na sua casa, é muito simples você ter acesso a uma fonte de energia. Ligar a televisão na tomada, ligar um liquidificador para fazer um suco, ou simplesmente acender e desligar uma lâmpada. Isso é muito simples, porque a gente tem acesso à energia elétrica, energia proveniente das hidrelétricas. Mas será que todo lugar do planeta é assim? Será que todo mundo tem acesso a uma energia de qualidade? Bom, nós moramos no estado do Acre e nós sabemos que aqui a nossa energia ela vem de outro estado e várias vezes nós sofremos com apagões porque nós não conseguimos produzir a nossa própria energia. Agora imagine aqueles países mais remotos, aqueles países onde o índice de pobreza é altíssimo e até mesmo contato com energia elétrica eles ainda não tiveram, ou é extremamente de difícil acesso. O que fazer para solucionar esse problema que assola grande parte da população mundial? A gente vai descobrir na aula de hoje. Então vamos lá. Primeira fonte de energia, galera, é o seguinte, é produzir o biodiesel. O biodiesel a partir do óleo residual. O que é esse biodiesel? Antes da produção do biodiesel em si, o óleo de cozinha ele deve passar por algumas etapas essenciais de pré-tratamento para de fato produzir o biodiesel. Esse pré-tratamento consiste em, vamos ver, filtragem. Nesse processo há uma separação dos resíduos. Então olha só, vou precisar separar os resíduos no óleo com o resto dos alimentos. Nesse sentido, o óleo passa por uma peneira que retira os resíduos sólidos. Em seguida, esse óleo ele vai para um processo de secagem. Então esse tanque ele é aquecido até mais ou menos 80 graus Celsius, que é onde o óleo ele não vai entrar em ebulição. E aí eu vou ter uma etapa trifásica, ou seja, 3 fases. Água, sujeira e o óleo. Dado que a água fica embaixo por ser mais densa e o óleo ele fica em cima por ser menos denso. Então eu consigo sim produzir biodiesel a partir do óleo residual, tudo bem? Esse óleo residual, pessoal, é o óleo de cozinha mesmo. Então eu consigo produzir ali um biocombustível através do processo de produção do biodiesel que nós vamos entender na aula de hoje, perfeito? Vamos seguir. Outra vantagem de utilizar um óleo residual como biodiesel é o seguinte, eu preciso ter uma técnica, eu preciso ter uma variedade econômica e eu também preciso ter uma técnica ou uma variedade ambiental. Primeiramente, como que eu posso fazer para utilizar a formação desse biodiesel tecnicamente? Vamos lá. Não é necessário extrair o óleo, por quê? Porque o óleo ele é residual, ele já foi usado por uma pastelaria, ele já foi usado em casa, então eu não vou ter que fazer a extração desse óleo. O biodiesel, ele aumenta a vida útil dos motores, porque o seu grau de produção de gases, ele é menor. E aqui eu tenho o rendimento, isso aqui é extremamente importante. Cerca de 1 litro de óleo produz, em média, 800 ml de biodiesel. Então, a produção do biodiesel a partir do óleo residual, ela é extremamente rentável, porque a gente vai ter aí uma produção de aproximadamente 800 ml de biodiesel a partir de 1 litro de óleo. Eu também posso ter vantagens econômicas. Primeiro, reaproveitamento do óleo para geração de energia. Pessoal, esse reaproveitamento do óleo, ele é importante por quê?
uma técnica, e nem é técnica, né, pessoal? É uma mania mesmo, maneira que a gente tem, que é descartar o óleo de cozinha na pia. Então, sei lá, fritou um bife, fez um assado de panela, onde utilizou bastante óleo, aquele óleo que sobrou de fritura, normalmente ele é descartado na pia. E o óleo, ele é apolar, pessoal, ele em contato com água não vai se solubilizar, então eu tenho uma bioacumulação. Isso faz com que esse óleo ele seja carregado por muitos e muitos quilômetros, afetando ali a vida aquática, onde esse esgoto ele vai ser despejado. Então, reaproveitar o óleo é extremamente vantajoso. E o óleo residual, ele é mais barato do que a matéria-prima bruta. Então, eu consigo obter esse óleo residual de maneira mais econômica do que fazer a extração de um óleo essencial, por exemplo, como óleo de coco, óleo de mamona, o próprio óleo do algodão, tá? E outra, eu tenho aqui uma geração de renda. As pessoas, elas podem vender por processos ou programas do governo, as pessoas podem vender esse óleo residual, gerar uma renda extra para sua família por programas ou alguma empresa interessada em produzir biodiesel através do óleo residual. Outra vantagem extremamente importante e, na minha visão, a mais importante de todas, são as vantagens ambientais. Então, primeiramente, a gente vai ter um destino ideal para esse óleo. Lembra que eu falei sobre o descarte? Jogar fora, jogar na pia, afetar o meio ambiente. Agora ele vai ter um destino ideal. 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Então, olha só a desvantagem que 1 litrinho de óleo jogado na pia, 1 litrinho de óleo jogado em um rio pode fazer. Então, 1 litro ele vai contaminar até 25 mil litros de água, pessoal. Então, o óleo é extremamente prejudicial para o meio ambiente. E, claro, a queima do biodiesel, ela polui 80% menos. Então, vou queimar lá o biodiesel. Pô, o biodiesel ele vai gerar 80% menos de poluição do que o diesel comum, o diesel derivado do petróleo, onde essa queima vai jogar gás carbônico, vai jogar dióxido de enxofre, vai jogar gases do nitrogênio, vou ter ali algo sendo afetado como chuva ácida, aquecimento global, efeito estufa. Todos aqueles problemas ambientais, eles podem ser mais encarados de maneiras mais drásticas com a adição do biodiesel, tá bom? Então o biodiesel ele vai reverter todo esse processo, porque a poluição ela é menor quando se usa um biodiesel, até porque ele vai ser derivado de um óleo vegetal, do que usar o diesel comum, que é derivado do petróleo. Então a poluição através de gases para o diesel comum, ela é muito maior do que em relação à poluição causada pelo biodiesel, perfeito? Vamos seguir. Bom, também, além do biodiesel, tem o bioetanol. O etanol, pessoal, a gente já viu na aula anterior que o etanol, ele é produzido, né, a partir da cana-de-açúcar. É o etanol que a gente mais conhece. Então, o etanol, que ele vai ter a molécula CH3, CH2OH, esse cara é o etanol que a gente conhece. A gente sabe que o etanol, ele vem da cana-de-açúcar, né? Então, assim, a principal matéria-prima para o etanol é a cana-de-açúcar. Mas nós temos outros meios de produzir etanol, como a mandioca, a gente tem o etanol do milho e a gente pode ter, claro, obviamente, o etanol da cana-de-açúcar. Então, o bioetanol é um combustível extremamente rentável, porque ele pode ser produzido a partir do amido, que nós vamos ver agora. Então, eu posso produzir o bioetanol a partir da mandioca, do milho ou da cana-de-açúcar. Professor, como funciona? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter a extração do amido. Então, eu vou extrair, olha só, vou prensar aqui, ó. Vou prensar o milho, vou prensar a cana-de-açúcar. Isso vai extrair o amido, tá? Da mandioca, do milho e da cana-de-açúcar. Então, quando esse amido ele é extraído, ele vai sofrer uma hidrólise. Professor, o que é uma hidrólise? Hidrólise é quebra, né? Eu vou quebrar, vou usar enzimas. Enzimas são catalisadores, são aceleradores de reação. Então, as enzimas vão quebrar esse amido. Lembrando que, ó, amidos são moléculas enormes, são moléculas grandes. E aí, a hidrólise enzimática, ela vai entrar em ação, que é para romper
essas moléculas de amido em moléculas menores. E aí eu tenho o que chamamos de quebra enzimática. Em seguida, passa por uma fermentação, essa fermentação ela é alcoólica. Tá vendo borbulhinhas aqui, ó? Gás carbônico sendo produzido. Depois que essa fermentação acontece, nós temos a produção do bioetanol. Então, dessa maneira, nós conseguimos produzir etanol a partir do amido. Agora, como que eu vejo isso dentro de uma reação? Olha que legal. Aqui eu tenho um amido. Isso é um polissacarídeo, oligosacarídeo, como vocês costumam ver no colégio. O que acontece? Uma hidrólise, eu vou quebrar essa molécula bem aqui, ó. Perfeito? Então eu vou quebrar o amido. A quebra do amido, pessoal, ela vai produzir uma glicose. E a fermentação dessa glicose, ela vai gerar o nosso tão querido etanol. Então é isso que acontece dentro de uma reação química. Uma molécula grande, que é essa molécula que vocês estão acompanhando aqui na tela. Aqui é a sacarose, né? Basicamente a sacarose, mas é um disacarídeo, um oligosacarídeo. E eu quebro, né? Eu hidroliso essa molécula, coloco água nela, vou fazer essa quebra. E essa quebra, ela gera um monossacarídeo, no caso, a glicose. E a fermentação da glicose, ela vai gerar o etanol, perfeito? Então, quimicamente, o que a gente tem? O amido, eu jogo água dentro desse amido, tá vendo esse Nzinho aqui, ó? Esse N está dizendo que a molécula, ela continua, ela é enorme, porque amido é um polímero, é uma molécula grande, tá bom? Então, esse N, ele serve para dizer isso. Então, vou quebrar essa molécula ela vai ser convertida em glicose, depois essa glicose é convertida em etanol, perfeito? E claro, lembra que lá no nosso esqueminha estava borbulhando? Então, aquela borbulhazinha é nada mais, nada menos que gás carbônico sendo liberado no processo de fermentação alcoólica, sendo liberado no processo de formação do etanol a partir do amido. E vocês acreditam que era assim que os nossos antepassados faziam bebidas alcoólicas, pessoal? É dessa maneira. Então, quando se quer produzir bebida alcoólica, você fermenta o amido. E aí pode ser milho, pode ser o pão, pode ser a própria mandioca, pode ser a cana-de-açúcar. Então, esse processo de fermentação vai gerar o etanol, que pode ser utilizado como um biocombustível, no caso, um bioetanol. Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Nós temos um outro combustível bastante utilizado mundo afora, que é o biogás. O que é o biogás? Vamos entender. Olha só, imagem bonita essa, né, que você está vendo aí na sua tela. Linda ela. Bom, aqui eu tenho uma usina de biogás. Como que ela funciona? Vamos lá. O biogás é um tipo de biocombustível produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, que são decompostos, produzindo uma mistura de gases cuja maior parte é composta por metano. Pessoal, quando eu tenho grande matéria orgânica, né, essa matéria orgânica, quando entra em decomposição, ela vai gerar gás carbônico, tá? Ela vai gerar gás carbônico. E esse gás, normalmente, ele é liberado, mas o maior produto aqui, ó, é o metano. Professor, o que é metano? Você conhece metano, eu tenho certeza. Metano é CH4, gás metano, olha que bonito. Então, o metano, quando eu tenho matéria orgânica sofrendo decomposição, eu tenho o metano sendo liberado, tá bom? Vamos lá então. Para que o biogás seja produzido, é necessário um biodigestor. A gente vai já ver o que é um biodigestor. Esses equipamentos proporcionam basicamente um ambiente anaeróbico adequado que possibilita a decomposição dos resíduos orgânicos sem a presença de oxigênio. Bom, aqui a gente tem a imagem de um biodigestor. Olha aqui. Então, aqui dentro eu tenho a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, pessoal, pode ser resto de comida, casca de fruta, pode ser próprio cocô, né, as fezes aqui. Então, matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai sofrer uma decomposição e essa decomposição vai gerar metano. Alguns restaurantes, principalmente no estado de São Paulo, já
utilizam dessa técnica. Então, pega toda aquela comida que sobra do restaurante para não estragar, coloca num biodigestor. Esse biodigestor ele vai decompor de forma anaeróbica, sem a presença de oxigênio, apenas com a presença de decompositores, né, de enzimas. Então, essa decomposição vai gerar um gás. E esse gás é o gás metano, que às vezes ele vai ser canalizado para a cozinha e aí o combustível que vai fazer a sua comida é o combustível do biogás que foi produzido por um biodigestor. Então, eu consigo reutilizar essa fonte de energia. Por isso, o biogás ele é classificado também como uma fonte renovável de energia. Perfeito, pessoal? Então, o biogás sempre produzido a partir de compostos orgânicos em decomposição. E aqui a gente tem o nosso biodigestor. Tranquilão? Vamos seguir. Bom, então vamos lá. O que a gente viu na aula de hoje, né? Nós vimos que eu posso produzir energia através do óleo residual, aquele óleo de cozinha que a gente usa em casa, então posso reaproveitar aquele óleo. Que a gente pode produzir energia através do bioetanol, cana-de-açúcar, mandioca e milho, principalmente cana-de-açúcar. E a gente também pode produzir energia através do biogás, que é a decomposição da matéria orgânica. Tudo bem? Então não é só a energia elétrica que a gente tem, não é só a energia solar, não é só a energia eólica, existem outras fontes e aquelas renováveis a gente deve fazer uso delas. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então olha comigo na tela aí rapidinho o que eu expliquei para vocês sobre o biodigestor. Então eu tenho aqui o resíduo, ó, o resíduo orgânico, pode ser biomassa, resto de fruta, casca, pode ser resíduo de animais, aqui fezes de animais, ou resíduos humanos. Isso vai para um biodigestor, vai sofrer uma decomposição anaeróbica, vai produzir gases, esses gases eles vão ser canalizados e aí eu posso utilizar isso para iluminação ou eu posso utilizar isso para combustão. E dessa maneira eu tenho então um biodigestor. Perfeito, pessoal? Conseguimos compreender quais as fontes renováveis de energia nós temos? Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço por vocês terem ficado até o final. Tchau, tchau e até a próxima.